Nós já temos até passado o mês todo, né, falando disso. E está o texto básico lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, onde está escrito que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele, Deus, instituídas. Então, se a autoridade foi instituída por Deus, e eu não respeito as autoridades, então eu estou em desobediência. Você que é pai, você que é mãe, tem certeza que uma das coisas que mais te deixam tristes é quando o filho desobedece. Então quero te dizer, irmão, que esse negócio de que quem manda sou eu, quem sabe sou eu, comece a mudar o teu jeito de pensar, hein? Em todas as esferas nós sempre vamos ter autoridades para reger a nossa vida em alguma esfera. Amém? Nós já falamos aqui também que a submissão no dicionário Aurélio da língua portuguesa define como um ato ou efeito de se submeter-se a uma autoridade, a uma lei ou a uma força. É uma obediência, é uma sujeição, uma subordinação. E nós também podemos dizer que submissão tem o sentido de ceder e dar preferência. Isso aqui é importante, hein? Ceder e dar preferência. Sabe quando você vai subir no ônibus e por um acaso tem uma senhora, e aí você já está aqui na frente do ônibus, o ônibus parou para você subir e tal, mas tem uma senhora que não, vou dar preferência para ela. Ou então você entrou no ônibus e tem um lugar só e está você e uma outra pessoa, dê preferência para outra pessoa. Por mais que outra pessoa às vezes nem precise tanto, sabe? Dar preferência às outras pessoas. Isso foi para isso que Deus nos chamou. Eu vou falar contigo a respeito disso hoje, hein? Meu Deus. E nós começamos a falar há 2 semanas atrás a respeito das formas de se submeter a Deus. Não sei se você está lembrado. De repente alguém anotou aí, mas as formas de se submeter a Deus que eu separei aqui foram 4. Opa, aqui ainda é a respeito de como se submeter a Deus, né? Ter sabedoria é se submeter a Deus, é colocar a Deus como a sua prioridade em tudo. Então, se você quer ter sabedoria de verdade, irmão, coloque Deus como prioridade em tudo e se submeta a Ele. Amém? E aí, uma das formas de se submeter a Deus é através da submissão à sua palavra. Então, se eu me submeto à palavra de Deus, logo eu estou me submetendo a Deus. Só que não basta apenas submeter à palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui 4 situações onde nós vamos ter que nos submeter. Mas a primeira de tudo, a gente tem que se submeter à palavra de Deus. Porque se submetendo à palavra de Deus, você vai aprender as outras formas de submissão. Isso vai acontecer naturalmente. Então Deus expressa a sua vontade através da sua palavra. E a submissão a Deus significa a submissão aos ensinamentos contidos nas Escrituras. Praticando, tá? Não adianta simplesmente ler, mas praticar. Ninguém pode dizer que se sujeita a Deus se não se sujeita à palavra dele. Amém? É isso. E o segundo tópico aqui que a gente falou também, submissão ao seu Espírito, ao Espírito de Deus, né? E não adianta, se a pessoa não se submete ao Espírito de Deus, não dá espaço para o Espírito Santo de Deus na sua vida, cara, você acaba entrando em desobediência também, hein? Porque infelizmente a pessoa que não se submete ao Espírito Santo de Deus, ela acaba extinguindo o Espírito Santo. E a recomendação da palavra de Deus é: não extinguais o Espírito, não deixe que o Espírito vá se afastando de você, porque as nossas atitudes, irmãos, pode nos levar a um sentido contrário daquilo que Deus espera de nós. Então, qual é a forma da gente se submeter ao Espírito Santo, né? Já foi falado há 2 semanas atrás, e eu peguei
esse slide aqui, que foi um dos slides que a gente falou há 2 semanas atrás. O Espírito Santo, portanto, como enviado de Deus para nos guiar, tem autoridade para nos dar direções às quais devemos nos submeter inquestionavelmente. Por que inquestionavelmente? Porque, irmão, se você começa a questionar, é sinal de que você está começando a querer colocar a tua razão em alta. Se a gente crê que o Espírito Santo, que é o próprio Deus, quem está te guiando, que é Ele que sabe de todas as coisas, quando na verdade a gente não sabe nada, se a gente quer questionar, a gente vai acabar entrando num buraco sem saída, porque a solução é só com Ele, amém? Porque a autoridade é Ele, amém? É isso, glória a Deus. E hoje nós vamos entrar no terceiro tópico. São 4 tópicos, né, que eu te falei. E o terceiro é esse aqui, ó: submissão às pessoas investidas de autoridade. Irmão, eu estava ansioso por esses tópicos aqui de hoje. Eu vou te falar a verdade, hein? Eu estava ansioso, cara, porque eu gosto desse tema aqui. Eu gosto porque quanto mais você sabe, mais você pratica. Então o que a gente está falando aqui, irmão, semana após semana, você aprender sobre a autoridade, que Deus te deu autoridade, né? Jesus, Ele falou: "Eu vos dou autoridade". Então é importantíssimo você saber a tua autoridade que você tem. E também é importante você ser submisso a todas as esferas da qual você se coloca abaixo, que você se coloca hierarquicamente, podemos assim falar, à disposição. Então, vão ter pessoas investidas de autoridade, das quais nós teremos que nos submeter. Amém? Então, irmãos, para começar o primeiro versículo de hoje, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Por causa do pastor Ronald, sujeitem-se. Não? Ah, tá. Viu aí? Por causa do Senhor. Irmão, não é porque eu estou falando aqui. Não. Por causa dele. Sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Seja rei, como autoridade suprema. Seja rei como autoridade suprema. Era para eu botar ali um ponto final, eu coloquei vírgula, tá? Então, quando você começa a perceber que toda a autoridade ela é constituída por Deus, e nós já falamos também sobre isso, nós vamos entender, cara, que não adianta, a gente sempre vai estar tendo que agradar a Deus através da nossa obediência, através da nossa submissão para pessoas que estão investidas de autoridade. Então aqui está dando um exemplo do rei, né? Mas eu quero falar um outro versículo contigo, que na verdade são uma série de versículos do livro de Efésios, que vai no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 8, irmãos. Porque é interessante que aqui, você sabe que nos tempos antigos existiam os escravos. E os escravos, eles eram comprados, ou os filhos que nascessem de escravos pertenciam aos donos dos escravos, né? Então, existia a escravidão onde as pessoas tinham que trabalhar, e em troca elas recebiam ali alimentação, moradia, mas eram escravos. E aí então, a recomendação aqui na época, que Paulo dá para a igreja de Éfeso, é o seguinte: olha, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Então, eu estou falando aqui, irmãos, de uma situação onde a pessoa não tinha escolha. A pessoa não tinha escolha. Ela tinha que respeitar aquela autoridade, né, que estava sobre a vida dela.
independente do que ela achava, independente do que ela pensava, ela tinha que obedecer, porque ela era uma escrava. Mas aí Paulo vem dizendo: olha, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como se fosse a Cristo que você estivesse obedecendo. E no versículo 6, obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los. Cara, isso aqui é muito importante. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam. Sabe, essa colocação aqui, quando eles os observam, é interessante porque às vezes a gente faz as coisas só porque fulano de tal está me vendo na câmera. Não, eu estou aqui trabalhando, tal, meu chefe está me vendo pela câmera, então eu tenho que estar aqui fingindo que estou trabalhando. Eu tenho que estar aqui varrendo, fingindo que estou varrendo, porque o pastor vai passar aqui e vai me ver. É um pensamento errado. Porque, irmão, isso aqui está tratando de caráter. Caráter é quem você é quando ninguém está vendo. Então aqui Paulo está falando que é para obedecer, não apenas para agradar quando estão observando. Não, você obedece mesmo quando não estão observando, porque o caráter de Deus está aí em você. Porque senão você começa a demonstrar o caráter do mundo, o caráter de velha criatura, e não é isso que Deus espera da gente. Porque, mas como escravos de Cristo, porque escravo de Cristo agora não faz mais o que quer, faz o que o seu dono, Cristo, quer, fazendo de coração a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que nós nos submetamos a toda a autoridade aqui na terra. Amém? Você está entendendo? Amém. Então vamos nessa. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Cara, se a gente for parar para pensar o quanto a gente precisa lutar contra nós mesmos para obedecer isso aqui, cara. Porque nem sempre vai ser fácil não, tá, irmão? Na maioria das vezes vai ser difícil. Sabe, você recebeu uma ligação do teu chefe 11 horas da noite, pedindo um negócio? Isso pode acontecer. Já aconteceu comigo várias vezes, cara. Mas quero te dizer, irmão, que quando você serve aos seus chefes, as pessoas que estão investidas de autoridade aqui na terra, como ao Senhor, não olhando o tempo, não olhando as possibilidades e tal, Deus te honra, sabia disso? Sabe por quê? Porque quando tem um corte, como eu já vi vários por aí, fulano de tal não estava disponível, fulano de tal não estava disponível, começa a cortar. E aí só fica aqueles, cara, que estão sempre disponíveis. Então, você obedecer e se submeter também é uma questão de honra. E você também vai ser honrado por isso, em nome de Jesus. E aí, para fechar esses textos de Efésios, tem o versículo 8, né? Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Então, se estamos falando num contexto de obedecer às autoridades, e aqui num contexto ainda mais profundo, que é de escravos obedecerem aos seus senhores, então a gente vê que a obediência traz recompensa. Não sou eu que estou falando, irmão, está escrito. Então quem vai recompensar não sou eu, é quem mandou a mensagem para Paulo escrever aquilo ali, que é Deus, cara. Foi Deus que inspirou Paulo para escrever isso. Então a mensagem ali vai tanto para escravo como livre. Está escrito no final do versículo. Então essa mensagem serve tanto para aqueles escravos dos quais estavam recebendo a mensagem, quanto para os livres, que somos nós hoje em dia. Então, meu querido, você tem que entender que em todas as esferas nós sempre seremos provados, cara. Seremos provados para ver se a gente está se submetendo àquela autoridade.
E lá no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, está coloridinho ali, porque eu vou parar um pouquinho nesse versículo aqui, porque tem muitas coisas para a gente tirar desse versículo. Então eu separei por cores para ficar mais fácil de entender, para a gente separar por etapas o que o autor de Hebreus está explicando para a gente. Ele está dizendo o seguinte: olha, obedeçam aos seus líderes e se submetam às autoridades deles. Olha só, anteriormente nós estávamos falando sobre as autoridades investidas. Nós estamos falando aqui em todas as esferas de autoridade, amém? Então ali estávamos falando sobre senhorio, sobre escravos. Então era a quem nós servíamos nos nossos trabalhos e tal. E aqui agora a gente vai falar a respeito da autoridade, podemos assim dizer, de coisas secundárias, daquelas que a gente já falou. Por exemplo, agora a gente falou de trabalho, de patrão e tal. E agora essa daqui a gente pode se colocar como aqui na igreja. Vamos colocar a igreja como exemplo, tá? Então tudo que eu for falar aqui, você pense a respeito de uma autoridade na igreja. Pense no nosso pastor. E aí, o versículo vai dizer o seguinte: olha, obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles, aos seus líderes de célula, aos seus líderes de departamento. É essa aqui a mensagem que o autor de Hebreus está nos dando. Mas por que se submeter às autoridades que eles têm? Sabe por quê? Em amarelo, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, irmãos. Qual é a nossa responsabilidade? É a gente se submeter às autoridades que são investidas aqui também dentro da igreja. Porque quando eu me submeto ao líder de célula, quando eu sigo o conselho do meu líder de célula, quando eu sigo o conselho do meu pastor, ou uma direção, um direcionamento que ele me dá, eu começo a contribuir para o ministério deles, sabendo que eles vão prestar contas. Então não é você que vai prestar contas. Se foi te dado uma ordem, se foi te dado um direcionamento, cara, obedeça. Porque quem vai prestar contas não é você, daquilo que você está sendo direcionado. Amém? Que isso seja bem claro. Porque às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito e a gente acaba se atrasando, na verdade. Mas quando você tem um direcionamento e você cumpre com aquele direcionamento, você está sendo obediente, cara, e Deus vai te honrar. Você vai se dar bem. E aí, ó, obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Então, já pensou? Se eu chego aqui, pastor Luiz me dá um direcionamento, e aí eu fico sempre puxando o barco para trás. Não vamos fazer isso não, pastor. Vamos fazer isso não. Pô, isso aqui não está legal. Então, eu estou sempre puxando para trás, e aí eu vou me tornar um peso para ele, cara. E aí quando eu me torno um peso, aquilo que Deus tinha para fazer, porque ele foi tomado por Deus para um direcionamento, e aí quando eu começo a puxar para trás, começa a se tornar um peso, eu estou contribuindo para que o sucesso da obra não aconteça. Então, o que a gente tem que fazer? Obedecer para que o trabalho deles, tanto dos líderes de célula, líderes de departamento, pastores, não seja uma alegria e não seja um peso. E aí a última frase ali é interessante. Por isso não seria proveitoso, pois isso não seria proveitoso para vocês. O que não seria proveitoso? Se tornar um peso. Porque aí a engrenagem trava e as coisas não andam como deveriam andar. E aí a gente reclama de coisas que nós mesmos não obedecemos lá atrás. Aí as coisas não andam. Em nome de Jesus, meus queridos, em nome de Jesus, a partir de hoje nós seremos pessoas submissas às autoridades.
Em nome de Jesus, nós não vamos dar trabalho para os nossos líderes de GC. Nós não vamos dar trabalho para os líderes de departamento. Sabe por quê, irmão? De repente você, amanhã será um líder de GC. Mas se hoje você não consegue se submeter, como é que você vai ser um líder amanhã? É importante a gente refletir sobre isso. Então aqui, nesse versículo, depois você lê em casa, medite nesse versículo. Esse versículo dá para a gente tirar muitas coisas daqui. E eu cheguei a essa conclusão aqui, ó. A falta de submissão traz resultados ruins para todas as partes envolvidas. E ainda atrapalha no processo de amadurecimento. Meu Deus, cara. Então, se eu tinha tudo para poder amadurecer, se eu tinha tudo para poder crescer, para poder estar ali servindo e tal, e amadurecer legal, e daqui a pouco produzir frutos, agora, ao invés de amadurecer, começa a regredir. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Amém? Aleluia. E aí o tópico 4, submissão aos irmãos em Cristo. Amém. Esse aqui é outro tópico excelente. Outro tópico excelente, irmãos, porque a submissão aos irmãos em Cristo é literalmente você servir, cara. É literalmente você servir. Jesus veio para servir. Jesus veio para servir, cara. E Ele quer que eu e você também sirvamos. Ele quer que eu e você sirvamos a noiva dele, a igreja dele, aos membros do corpo dele, cara. Então hoje a gente vai aprender também um pouquinho sobre isso aqui. E lá em Efésios hoje está em alta, né? Graças a Deus. Paulo, ele tinha um coração, ao mesmo tempo de líder, ele se colocava na posição, sabe? Uma empatia com aqueles que estavam ali em posição de submissão. Porque, irmão, só quem pode dar esses conselhos aqui é alguém que já se submeteu muito a alguém. Assim como a gente só pode ensinar quando a gente está sentado primeiramente ouvindo. Porque se você não senta para ouvir, o que você tem para ensinar? Nada. Então é importante para a gente estar sempre aprendendo e se submetendo ao aprendizado daqueles que estão ali com autoridade sobre a nossa vida, nos ensinando. E aqui, agora nesse contexto, Paulo está falando de se sujeitarem uns aos outros. Ou seja, eu começo a estar abrindo mão daquilo que eu quero por causa dos outros. Mas é por causa de mim mesmo ou por causa dos outros? Não, por causa do temor que eu tenho a Cristo. É o que ele falou ali, ó, por temor a Cristo. Então, se eu temo a Cristo, então eu vou me sujeitar às outras pessoas. Essa é a questão. É uma questão de temor, irmão. Você está entendendo isso? Que é uma questão de temor. Se eu temo a Deus, então nós temos que nos sujeitar uns aos outros. E esse versículo aqui é um versículo crucial. O versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 3. Por que ele é crucial? Porque aqui ele vai colocar desejos dos quais muitas vezes nós temos, desejos que a gente, embora não demonstre todos os dias, embora a gente não deixe parecer para as pessoas, mas às vezes a gente cai nessa cilada aqui. Vai dizer o seguinte versículo, olha, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Então eu tenho uma ambição, cara, eu quero ser gerente lá da minha empresa. Eu quero ser gerente, então agora eu vou passar por cima de todo mundo, vou queimar todo mundo, vou fazer e acontecer para que meu nome esteja lá no alto. Cuidado,
Nada façam por ambição egoísta. Você está pensando só em você. Não é isso que Deus espera de mim e de você, meu querido. Ou então por vaidade, né? Aí você, vou te dar um exemplo aqui fácil de você entender, por vaidade. Chega no restaurante, aí está o garçom te servir, né? Boa noite, senhor, tal. O senhor deseja? Cara, eu quero o melhor do que você tem aí no cardápio e tal. Aí o cara vai e traz um negócio que ficou mal passado, um bife mal passado, né? E você, ô meu irmão, não. Pô, cara, eu estou pagando. Eu quero bem passado. Eu quero assim, eu estou pagando. Irmão, tu já perdeu. Tu já perdeu. Não é porque tu está pagando que você vai ter vaidade de que você tem dinheiro, que você pode. Não. Irmão, isso aqui é muito sério, sabe por quê? A mesma pessoa que você distrata ali no restaurante, pode ser a pessoa que no final do dia vai estar te socorrendo porque passou mal no meio da rua. Tu sabia disso? Então a gente tem que se submeter também às pessoas, cara. Você tem que ser bem lembrado pelas pessoas. As pessoas têm que olhar para você e lembrar de você porque você refletia a imagem de Cristo. Em nome de Jesus. Então não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, aqui é um outro exercício, irmão, que você vai ter que fazer. Graças a Deus, obrigado, Jesus. Eu tenho dificuldade em diversas coisas, cara, mas nisso aqui eu tento sempre evoluir nesse quesito aqui. Porque para você, se você considerar as pessoas superiores a você, primeiro de tudo, você tem que parar de olhar para você e olhar para a qualidade das outras pessoas. Porque se você olha só para você, você fica cego, você fica assim, não olha para a qualidade das outras pessoas que estão trabalhando contigo, que estão obrando contigo ali na mesma obra. Então você tem que abrir mão daquilo que você está vendo, que é você, e olhar para as outras pessoas. Aí quando você começa a observar as outras pessoas, as coisas boas que as outras pessoas fazem, aí você pensa assim, caramba aí, aquela pessoa ali faz isso de bom, eu não consigo fazer daquele jeito ali. Pô, legal. Embora eu faça uma coisa melhor do que ela, cara, mas aquilo ali ela faz melhor do que eu. Então, irmãos, é nesse sentido que esse versículo está falando. Olha, considere os outros superiores a si mesmo. Quando você começa a olhar o que as outras pessoas têm de bom, pare de olhar para você mesmo e olhe com o olhar de Deus para as outras pessoas. Você vai conseguir ver coisas boas nas pessoas. Nem todo mundo é 100% ruim e nem todo mundo é 100% bom. Não pense que você é 100% bom. Também não pense que você é 100% ruim. Você é bom em alguma coisa. Comece a praticar. Comece a praticar a bondade, que você vai ver, a bondade vai começar a exalar. Amém? Considerar o próximo como superior nos protege do espírito da superioridade e da ambição. Meu Deus, pessoa que se acha superior em tudo. Não dá, gente. Não dá. Aleluia. Tanto que nós estamos numa obra em conjunto, irmãos, amém? Se nós temos que considerar o outro como superior a mim, então nós estamos obrando juntos. Então o que ele faz é importante, o que eu faço é importante, o que ela faz é importante, o que uma criança faz ali ajudando em alguma coisa é importante. Então todos nós fazemos parte de uma mesma obra. E foi o que Paulo falou aqui para a igreja de Corinto. Sabe, eu plantei e Apolo regou. Plantar e regar é a mesma coisa? Não, né? Porque plantar, você vai ter que abrir a terra, jogar a semente e tampar com a terra de novo.
regar, você vai lá, pega um balde, traz um balde cheio d'água, espera a água encher, né, no balde. Aqui ele está falando de duas atividades diferentes, irmão. Ele está falando de duas situações diferentes num trabalho. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Então no teu trabalho, ou aqui quando você está nas tratativas com os irmãos, ou em qualquer situação onde você está trabalhando em conjunto, não pense que que as pessoas estão querendo subir em cima da tua cabeça para poder servir como degrau para elas, não. Sabe? Entenda que todos nós estamos fazendo parte de uma obra, cara. Enquanto um vai plantar, o outro vai regar. Isso é normal. Porque quem é que dá o crescimento? É Deus, cara. Você vê que cada um tem o seu espaço. Um rega, um planta para que Deus possa dar o crescimento. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa. Então o que eu faço em conjunto com meu irmão, a gente está fazendo por um propósito. Não é porque a gente pode, é porque ele pode, por isso nós fazemos para ele. Amém? Mas unicamente Deus, Ele quem faz, Ele que pode tudo, Ele quem efetua o crescimento. Amém? É isso. Pode subir o ministério de louvor. Já estou acabando. Tem mais esse slide e mais um outro. Então é importante sabermos o nosso lugar e reconhecermos que o trabalho do próximo se complementa com o meu trabalho, para alcançarmos o objetivo que Deus deseja. Então é por isso que eu também tenho que me submeter às pessoas. É importante você valorizar as pessoas. Quando você estiver passando na tua rua, o gari estiver lá recolhendo lixo, dá um bom dia para o gari, dá um copinho com café de manhã, sabe? Para poder dar um ânimo, para poder dar um incentivo, porque ele está fazendo o trabalho que você não gosta de fazer e não faria. Estou te dando um exemplo assim, básico, mas aqui eu poderia citar vários exemplos. Sabe, meu querido, é importante a gente parar de olhar para nós mesmos e olhar para as pessoas, submeter umas às outras. E eu queria fechar com esse versículo aqui, olha, de 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Então, geralmente jovem, né, quem é mais novo, adolescente, tem aquele ímpeto, né, de, não, quem sabe sou eu. Aí a mãe manda fazer um negócio, aí não faz, não, já vou. Cara, esse já vou aí não é de Deus, cara. Esse já vou, cara, tira isso do teu vocabulário, irmão, essa frasezinha aí. Se tem um negócio que me aborrece, é essa frase, já vou. Aí eu falo assim, eu estou olhando, não estou vendo você vindo. Ou então, estou indo, aí eu, cadê? Não estou vendo. Mas você vê que isso é coisa de criança. A falta de sujeição é coisa de criança. Olha aí, meu irmão, jovens, crianças, adolescentes, bebês espirituais, sujeitem-se aos mais velhos. Sujeitem-se aos mais velhos. Quando for falar de alguma coisa para você, analise todo o cenário. Não analise só aquilo que você quer, só aquilo que você acha. Não faça isso. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, ou seja, Deus está ao contrário dos orgulhosos. Deus está totalmente distante dos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes, aqueles que obedecem, aqueles que se submetem. Então, irmão, você quer agradar a Deus? Comece agradando
às autoridades investidas. Comece a se sujeitar aos teus irmãos, aos teus amigos, servindo, ajudando e praticando, porque a melhor coisa é você praticar essa submissão. Amém? Fique de pé, vamos adorar ao Senhor. Aleluia.